Eu sou Monique Prada e vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. Hoje eu vou conversar com a Monique Prada, que é mais uma dessas convidadas que vem para dar um nó na minha cabeça. Eu vou começar pelo mais simples. Ela faz parte da coordenação da CUTES, que é uma provocação com a CUT. CUTES quer dizer Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Sexuais. Acertei? Sim, exatamente. Tá. Por que é uma provocação? Então, a CUTES é uma provocação às mulheres da CUT, né? Embora algumas da das Central nossas... Única dos Trabalhadores. Exato. Embora algumas das nossas entidades filiadas sejam também parceiras da CUT, por exemplo, a Prosmig em Minas Gerais tem uma boa relação, Mulheres Guerreiras em Campinas também. Aconteceu um desrespeito no final de... poucos meses depois de Gabriela falecer, final de 2013, quando elas lançaram uma nota dizendo que não reconheciam a prostituição como um trabalho, eram contra a regulamentação. E Gabriela foi uma ativista, era uma prostituta. Sim. E era uma ativista muito séria e muito contundente. A Gabriela, junto com Lourdes Barreto, foi fundadora do movimento de prostitutas no Brasil, né? Elas viraram esse país do avesso, fundaram associações em todos os estados praticamente. E uma mulher de luta, assim. Ô Monique, e você é prostituta há quanto tempo? Assim, eu comecei há pouco mais de 2 décadas. E você gosta da sua profissão, Monique? Gosto. Teria outra? Não sei. Tenho esta. Acredito que todo mundo que exerce um trabalho precário talvez deseje uma outra posição. Mas normalmente não é possível que se lute por ela ao mesmo tempo em que se trabalha, né? Eu fico pensando que muitas das minhas colegas têm saído do trabalho doméstico para o trabalho sexual. E isso é um passo rumo a uma conquista de... Sociedade capitalista, você precisa de mais dinheiro. É um passo rumo a uma conquista de uma condição melhor de vida. Pois é. Então eu queria saber o seguinte, ser prostituta é uma escolha, é uma opção ou é uma imposição? Às vezes é uma escolha, às vezes é uma imposição. A gente precisa sempre entender essa questão de escolha como uma coisa não romântica. Algumas pessoas romantizam a escolha pelo trabalho sexual de um modo, não do mesmo modo que romantizariam a escolha por outros trabalhos, né? Você vê, trabalhar numa lancheria, ela é uma escolha. Todos os trabalhos precários. Os trabalhos precários, eles são escolhas, mas eles são escolhas baseadas em determinadas possibilidades, não em amplas possibilidades. E existem, e precisam ser respeitados. Tem pessoas que vão ter essas escolhas e precisam ter esse respeito sobre elas. Pois é, quando você fala esse olhar romântico, eu queria chegar aí, porque a mídia, principalmente a grande mídia, vende muito essa ideia que às vezes é romantizada e às vezes é perversa. Sim. Né? Que é assim, então a prostituta ou é a coitadinha que não teve escolha ou é a malvada que faz isso porque escolhe, né? São essas 2 únicas opções. Não existe uma outra possibilidade. E eu acho isso muito estranho, me causa muita estranheza. Por isso que eu te pergunto, é uma escolha, é uma opção? É digno de pena? É digno de medo? Isso é muito... interessante, não? É a figura da puta imaginada. Exato. Ela, ao mesmo tempo, é que é vendido. Ao mesmo tempo, ela é vítima, mas ela é má. Ela é uma batalhadora, mas ela é uma mentirosa. Ela ameaça e, ao mesmo tempo, mantém o casamento, a família tradicional. Nós não conseguimos enxergar a prostituta fora dessa caixinha da puta imaginada. Isso. E é uma caixinha muito... tem muitas incoerências nela, porque a gente não... Enfim, ao mesmo tempo em que é vítima, ela é uma mulher má. É preciso romper com esse estereótipo e a mídia não ajuda muito nisso. Não, a mídia reforça. A mídia reforça né? tudo Tudo tempo, isso. Né? Ou ela vai ser a donzela traficada que foi para a Espanha para trabalhar no restaurante e lá tem as malvadas que passam a perna, enfim. Tudo isso é um personagem só, né? É a puta imaginada. Mas eu acho que é isso, Monique, assim, na minha visão, porque mexe com o imaginário, né? Você... É o que a gente compra nos filmes, nas novelas, entendeu? Que elas estão sempre querendo encontrar o príncipe encantado. Essa é outra, né? Que a mulher está na prostituição até o dia que ela vai encontrar o príncipe encantado e o marido e tal. Na minha cabeça, encontrar o príncipe encantado e o marido não faz sentido
em nenhum momento da vida da Sim. mulher. Não é uma coisa libertadora ou empoderadora. Né? E eu fico imaginando, é um sonho das trabalhadoras e trabalhadores sexuais encontrar o príncipe encantado, encontrar o marido, sair dessa vida? É objetivo? Não vejo isso na maioria das... Até porque a maioria das trabalhadoras sexuais tem relacionamentos, são pessoas, isso é uma coisa que você tem que romper, né? Você pensa, prostituta, solitária, ela não tem... Não, nós somos pessoas, nós temos relacionamentos, temos família, então não vejo esse sonho do príncipe encantado. Eu acredito que o que deixa as pessoas mais desconfortáveis no nosso trabalho seja a questão do estigma. Você precisa ter vários nomes, você precisa ter vários endereços, vários aspectos, você precisa se esconder, precisa chegar em casa e inventar histórias. A questão do estigma é o que deixa as pessoas mais desconfortáveis. Você não poder trabalhar sossegada, né? Você não poder trabalhar sossegada por conta de leis e por conta da reprovação social. É uma sociedade que alimenta esse trabalho sem problema nenhum, mas essas pessoas elas precisam estar num espaço reservado, que é o gueto. Estar na mesma mesa que você, num restaurante, não é confortável. Você teve filhos? Tem filhos? Tenho filhos. Tá. E eles, o que eles acham? Não só da sua profissão, mas da sua militância. Posso chamar de militância? Pode chamar. Porque é muito corajoso o que você faz, Monique. Assim, a partir disso você faz por eles, né? Eu lembro em determinado ponto da vida, minha filha tinha 9 anos e uma vizinha chamou, bom, enfim, o mundo caiu ali. Uma vizinha se referiu a ela como putinha. Obviamente, quando eu liguei para a vizinha não tinha dito nada disso. Na cara. É óbvio que ela disse. Claro. Enfim, aí você percebe que você tem que se posicionar. Em defesa de todas as pessoas que são importantes para você tem que se posicionar. Por uma causa, não só na sua vida. Eu era muito light naquela época. Se hoje isso acontecesse, realmente o prédio tinha vindo abaixo. Eu era muito light. Eu apenas telefonei. Mas hoje o prédio vira abaixo. Quer dizer, é um estigma de contato, de convívio. Não é um estigma que só atinge as prostitutas, ele atinge todas as pessoas que estão em volta. E acaba perpetuando um ciclo de exclusão que a gente sempre diz que quer combater, mas não combate. E o que você diz é exatamente o contrário. É uma profissão Sim. que precisa ser regulamentada e, como toda profissão, tem todas as vertentes possíveis, como existe no jornalismo, como existe no cameraman, é isso. Sim, você fala em nichos, né? Isso. Nós precisamos sempre pensar nos nichos, sempre pensar na questão de combater a precarização de trabalho também na prostituição. Você vai falar que existem mulheres que cobram cachês, que não são cachês, né? Alguém que troca sexo por R$5, que é uma coisa que não dá para nada. Isso não é uma coisa que se possa aceitar numa boa. A gente precisa empoderar essa mulher e incentivar ela que procure uma melhor condição. Ou seja, remuneração digna. Empoderar essa mulher é um modo de falar. Nós nunca vamos empoderar alguém. O empoderamento é uma construção individual das pessoas. O que nós podemos fazer é incentivar. Mostrar para aquela mulher que ela é uma pessoa, né? Porque a sociedade em geral tem esse problema, não consegue enxergar a mulher da esquina como uma pessoa. Talvez por isso o número de assassinatos, de violência contra prostitutas e contra travestis que exercem prostituição, ele é bem grande, né? E você acha que isso um dia vai passar, Monique? Talvez. É complicado, é uma luta constante, né? Porque o estigma, na verdade, ele não tem a ver com as mulheres que trabalham com sexo, né? O estigma é uma maneira de nos condicionar todas a não ultrapassarmos determinado limite, um limite que não é claro, porque todas nós já fomos chamadas de prostitutas. Então, é uma maneira de convencer as mulheres de que elas precisam, de certo modo, obedecer. Como se combate esse estigma? Falando dele, falando da condição, caminhando juntas. Porque, na verdade, não é um estigma que atinge somente a nós. A pior coisa na vida de uma mulher é ser vista como se ela fosse uma prostituta. E como provar que uma mulher não é prostituta? É uma coisa inerente à nossa condição de mulher. Qual é o limite, né? Em que momento você é uma coisa, em que momento você é outra? Toda vez que você pisar fora daquela caixinha, você está sofrendo o risco da condenação social. Muito maior para quem realmente trabalha com isso, mas presente na vida de todo mundo. Vou pedir para você pensar numa pergunta
para fazer para mim. Enquanto isso, eu lembro para você que está nos assistindo, não esqueça, inscreva-se no canal, dê like e compartilhe o vídeo. E aí você agora pode fazer a pergunta que você quiser para mim. Vasculhei a sua vida, perguntei tudo que eu quis, agora é a sua vez. Pois é, eu não vasculhei a sua vida. Fica à vontade. Só assisti alguns. O que eu posso te perguntar? Enfim, como é que você se sente pensando nas prostitutas? Onde elas são diferentes de você? Como bate isso? Como que eu vejo as prostitutas? Nossa, com tanta curiosidade, mas com tanta curiosidade, porque esse discurso romântico, né, romântico e perverso ao mesmo tempo, né, que é o que a gente compra e tal, também faz parte do meu imaginário, né? Por outro lado, a minha profissão me permite, eu já entrevistei prostitutas na Praça da Luz, Sim. que uma delas falou para mim, às vezes eu faço programa por um passe de ônibus e criei 4 filhos trabalhando aqui. Sim. Tem dias que eu ganho dinheiro, tem dias que eu não ganho. Nossa, aquilo para mim foi tão impactante, Monique, que eu falei, um passe de ônibus, isso não é digno. A precariedade da vida das pessoas, né, mais do que... Mas o que mais me chamou a atenção, neste dia especificamente, foi a dignidade com que elas conversaram comigo. Eu não vi nenhuma se escondendo. Sim. E, em geral, eu vejo isso. Então, assim, quando falamos de prostitutas que têm a prostituição como profissão, eu vejo todas muito dignas, com muita coragem e muito donas do seu discurso, né? Não tem meias palavras, não tem... Estamos falando sobre uma profissão, essa é a minha profissão, eu faço isso, faço aquilo. Então, perdi um pouco esse olhar romântico porque a minha profissão me permitiu me aproximar. E tem uma outra coisa que eu não sei se as pessoas sabem, a minha avó era prostituta. Sério? Que legal. Quer dizer, eu não sei se que é legal, mas a minha tia era prostituta. Então a minha avó era prostituta e ela tinha uma relação muito distante com a minha mãe, muito difícil. Sim. Ali. Mas a imagem que eu tenho da minha avó, porque ela morreu jovem, era de uma mulher muito alegre. Sim. Muito exuberante. Ela ia visitar a gente com os turbantes, umas coisas assim douradas. Ela parecia uma estrela de cinema e tal. Então isso ficou, e demorou um tempo para eu saber que ela era prostituta, porque a minha mãe escondia. Não, ela trabalha num bar, ela faz isso, ela faz aquilo. É que a gente vai crescendo, né, vai entendendo as coisas e tal. Então, assim, para mim nunca foi ameaçador, nunca foi feio, nunca foi pecado, né? Me incomoda um pouco, eu vou te confessar, essas pessoas que têm o seu cargo, têm a sua profissão. Sim. E usam a prostituição como pano de fundo para conseguir coisas na carreira. Usam a prostituição como um ganho secundário. É interessante isso da tua avó. É a mesma coisa que eu tenho sobre a minha tia, que vem lá da infância. Eu lembro assim de ela chegando e não é? Sempre muito exuberante, muito feliz, trazendo muito presente. Ela gostava de... Não, era aquela visita mensal, assim, porque era muito raro. E era um feminino que a gente não via. Sim. Nas nossas famílias, né? Porque ela ria à vontade. O sorriso, sim, essa gargalhada dela sempre me chamou muita atenção. Então, assim, era um comportamento, um vestuário, uma maquiagem, um vocabulário mais solto, uma coisa. Então, assim, tudo isso me chamava muita atenção, né? Que era uma coisa que eu não via nas outras mulheres, que eram aquelas mulheres dentro da caixinha. As mulheres corretas, né? As mulheres de bem. E aí chegava, a minha tia virava. E ela era muito parecida com a Xuxa. Eu chamava, bem boba, porque eu era muito criança, eu chamava minhas colegas para ver a Xuxa? Para ver a Xuxa, para ver a minha tia que está chegando. Eram mulheres realmente... Eu não tenho essa exuberância, assim, essa coisa que ela tinha, mas tem essa... Talvez porque hoje as mulheres todas sejam exuberantes, é isso que eu ia falar. Naquela época aquilo contrastava. Isso a gente já conseguiu, né? É. Mas é isso, minha flor. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu te agradeço pelo convite. Obrigada por passar a tarde. Não tem nada que agradecer, foi uma honra te receber. E eles começaram a me ler, eu apresentei o blog, enfim. Seus filhos? Eu posso dizer hoje, que já são bem crescidinhos, que eu criei 2, 3 pessoas maravilhosas. Uau! Que não é fácil, vamos combinar que criar filho é muito difícil. Ato falho 2, mas é que 2 deles moram comigo e o outro já saiu de casa. Mas eles são 3 pessoas muito incríveis, assim, que eu admiro muito, independente de serem meus filhos. Se eu tivesse conhecido eles em outras circunstâncias, diria Você ia admirá-los. São